Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar hoje nossa aula de língua portuguesa. Pegue aí o seu caderno, porque hoje, revisão no caderno de língua portuguesa, conteúdos importantes. Vamos iniciar nossa aula fazendo correção das atividades da aula anterior no seu caderno. Aqui na questão número 1, você deveria indicar a palavra com o mesmo número de letras e fonemas. Então, a opção correta, a palavra cinema, tá? Fazendo a contagem de letras 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 letras e também 6 fonemas. Então, aqui a opção correta. A questão seguinte, você deveria contar o número de letras e fonemas das palavras circuladas. Então, as palavras onde e também recebe. Onde, 4 letras, né? Fazendo a contagem, e percebemos que o som desse O seguido de N é apenas um. Na hora da pronúncia, na hora da fala, emitimos apenas o som da vogal O, como se ela tivesse um tio em cima, né? O O nasalizado. Então, aqui contamos como apenas um fonema. E aí, depois, 2, 3, seguindo, né? As letras D e E. Então, 3 fonemas. E a palavra recebe contém a mesma quantidade, né? 6 letras, 6 fonemas. A análise aqui da palavra dando é a respeito de dígrafo. Então, temos aqui o dígrafo vocálico, porque o que é, na verdade, o dígrafo? Quando eu tenho 2 letras que representam um único som. Então, aqui esse eu tenho 2 letras, A seguida de N, mas tenho apenas o som do A, da vogal A, como se tivesse um tio em cima, o A nasalizado. Então, dígrafo vocálico. Pressa, temos dois S's, 2 consoantes S seguidas. Contamos essas 2 letras, mas elas representam um único som. E toda vez que 2 letras representam um único som, temos ali um dígrafo. A questão seguinte, você deveria seguir o exemplo, e aí o exemplo era o seguinte: para nós percebermos o valor do fonema, o valor do som, né, quando ematimos um som, né, em uma palavra, esse som ele vai nos fazer ter uma ideia a respeito da palavra, do significado da palavra. Então, aqui, simplesmente trocando, né, a primeira consoante da palavra sala, tivemos, né, palavras totalmente diferentes, com significados diferentes. Então, você deveria continuar fazendo essas modificações. E aqui eu coloquei, né, algumas sugestões, mas tenho certeza que você também fez aí as suas palavras, colocou as suas palavras, modificando apenas a letra inicial de cada uma delas. Tá bom? Então, não é necessário você modificar. Aqui eu coloquei apenas algumas sugestões. A questão número 4, em relação aos encontros consonantais. Toda vez que temos consoantes seguidas e cada uma dessas consoantes é pronunciada na palavra, como aqui, atleta, TL, nós temos o som das 2 consoantes, tle. Algema, temos aqui o encontro, né, das 2 consoantes, L, G, e nós pronunciamos esses 2 sons. Então, nesses casos, encontros consonantais, tá? No momento em que a gente vai pronunciando, né, cada uma dessas sílabas, a gente percebe o seguinte: há momentos em que esses encontros vão ficar separados quando nós fazemos a separação silábica.
E em outros momentos, esses encontros vão permanecer unidos. Então, por conta disso, nós temos as classificações de encontros consonantais separáveis e inseparáveis. Na palavra lista, quando nós fazemos a separação silábica, lis, né? Tracinho, tá. Então, aqui esse encontro fica separado no momento de separação de sílabas. Então, todos, né? Todos esses encontros acima são considerados separáveis. E aqui abaixo, as palavras atleta, treino e drama, elas apresentam encontros consonantais inseparáveis. Você tinha que sublinhar também cada um desses encontros, tá? Vamos rever alguns conceitos, né? Rever alguns conteúdos, iniciando aqui por linguagem. Né? Quando dizemos linguagem, o que é a linguagem? Né? Os códigos que utilizamos para nos comunicar. Esses códigos são chamados linguagens. As formas, as maneiras que nós vamos, no decorrer da nossa comunicação diária, mantendo. Então, elas são diferenciadas. Temos a linguagem verbal, que é aquela que utiliza palavras para transmitir uma mensagem, e a linguagem não verbal é aquela quando utilizamos outros meios comunicativos. Por exemplo, os gestos, sons, imagens, até mesmo cores. E quando ocorre de haver a mistura, né, ao mesmo tempo, nós utilizamos a linguagem verbal e a não verbal, esse tipo de linguagem recebe o nome de linguagem mista. Importante também não esquecer o conceito, né? Língua. O que vem a ser língua? A língua é um sistema de símbolos e de leis de funcionamento que utilizamos para interagir uns com os outros. Então, a nossa língua é a língua portuguesa, tá? E cada povo, né, tem a sua língua. É esse sistema de símbolos, leis que vão ali direcionando o funcionamento da nossa fala. Então, a nossa língua, ela é uma língua que acontece de forma natural, né? E todas elas são ricas expressivamente e servem às necessidades comunicativas dos seus falantes. Então, cada povo, né? Vemos aí a língua inglesa, francesa, japonesa. E desse modo nós podemos usar a nossa língua através da fala e também da escrita, tá? Tudo que falamos ou escrevemos em situações específicas são chamados enunciados. E é importante saber o seguinte: escrita e fala seguem organizações próprias, nem sempre relacionadas. Língua falada é, na verdade, a palavra sonora, é o som, né, da palavra. E a língua falada, ela é espontânea e também imediata, né? Nós, quando estamos dialogando, nós pronunciamos as palavras de forma rápida, sem ficar pensando muito, elaborando muito a nossa forma de expressar, porque a nossa língua falada, ela é mais espontânea mesmo. Nós, né, estamos ali interagindo e ela é muito imediata, conforme, né, você vai pronunciando as frases, as orações. Enquanto na língua escrita, a gente busca elaborar melhor as frases, né? Evitar escrever de forma que não siga os padrões da gramática. Então, a língua escrita, ela já tem outras características. E em relação à língua falada, a língua escrita ganha em permanência,
porque ela fica ali registrada. E é bastante importante nós sabermos, né, utilizar a língua falada e a língua escrita de acordo com as situações. Por exemplo, ao conversar com um colega, né, com uma pessoa mais íntima, nós não temos preocupação em ficar elaborando a nossa fala, respeitar algumas regras gramaticais, mas em alguns momentos, quando vamos interagir, conversar, sei lá, né, com o diretor da escola, com o patrão, né, de onde se trabalha, geralmente se procura elaborar um pouco mais a fala. Então é necessário conhecer e saber utilizar, né, cada forma no momento adequado. Existe o que chamamos preconceito linguístico em nosso meio, assim como existem outras formas de preconceito, né? Preconceito de cor, preconceito em relação à religião e tantos outros tipos de preconceito, existe também o preconceito linguístico, que é, na verdade, um preconceito em relação à língua, à forma de falar de algumas pessoas. Geralmente, esse preconceito linguístico é ligado a uma discriminação. As pessoas, né, nem conhecem muito bem a forma, a forma cultural do outro, o meio em que vive, e aí a pessoa julga a forma do outro falar, considerando geralmente o quê? A linguagem padrão, a norma culta da língua, aquela forma que fica ali, né, prescrita nas gramáticas da língua portuguesa. Né? Mas, no entanto, gente, o tempo inteiro nós estamos mudando a nossa forma de nos expressar. Né? E apesar de a nossa língua materna ter apenas um nome, português, ela não é uma só, ela é infinitamente diversificada. Aqui, né, no nosso país e também em outros países, né, nós temos a forma de falar do carioca, do paulista, do mineiro. Então, são formas diversificadas, todos, né, falantes da língua portuguesa, mas de uma forma infinitamente diversificada. E a isso chamamos variação linguística. Né? Existe essa variação de acordo com a cultura, de acordo com a região que se vive, de acordo às vezes com a faixa etária, né? Que é a idade, com os grupos, né, nos quais as pessoas convivem. Então são chamadas variação linguística. E existe aquela forma padronizada, né, na gramática. Vimos também que no momento em que nos comunicamos, emitimos frases de acordo com a nossa intenção. Temos as chamadas frases de situação ou frases incompletas, que são frases que dependem do contexto para serem compreendidas. Se eu disser apenas fácil, né, você não vai entender muito bem, somente dentro de um contexto para entender exatamente, né, o significado dessa palavra fácil. E existe também as frases formalmente completas, frases que teoricamente contêm todos os elementos necessários à compreensão. Essas frases são também chamadas de períodos. E além dessas duas classificações, nós temos ainda outros tipos de frases. As chamadas frases declarativas são frases que veiculam informações, e essas frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas, né? Negativas quando elas apresentam a palavra não ou palavras similares
né, com essa ideia de negação, chamadas declarativas negativas. As exclamativas expressam emoções e aí elas estarão sempre com o ponto de exclamação. Aqui quando digo que susto, ufa, a gente percebe que a intenção é realmente expressar emoção. Então, toda vez que uma frase estiver, né, demonstrando emoção, a gente diz que ela é uma frase exclamativa. As interrogativas formulam perguntas e aí terminam com um ponto de interrogação. Aqui no exemplo, quantos anos você tem? Uma pergunta, né? Uma interrogação. As imperativas expressam ordens. Aqui nós temos saia já daí e ir embora. Essa pontuação aqui, olha, no final seja um ponto de exclamação, essa frase ela é classificada como uma frase imperativa, porque ela expressa uma ordem, saia já daí. Então, aqui, olha, imperativa, expressam ordens, pedidos. Optativas são aquelas que expressam desejos. Tomara que tudo dê certo. Espero que você seja muito feliz. Então, aqui nas frases optativas, nós vamos perceber sempre essa ideia, né? Essa ideia de expressar desejos. A seguir, você vai anotar aí no seu caderno todas as atividades e responder com bastante atenção, com bastante capricho. A questão número 3, você vai somente assinalar, tá? A opção que representa a linguagem verbal. Você vai somente marcar com X, né? Tem aqui a opção A, B e C. Na questão número 4, você vai associar. Eu deixei, né, a letra A, língua falada, letra B, língua escrita. Então, de acordo com essas afirmações aqui ao lado, vocês vão colocar A ou B. A questão número 5, você vai ler a tirinha, vai identificar, quando eu peço aqui identifique, é para você anotar abaixo, né? Identifique e conceitue o tipo de preconceito ocorrido. Então, você vai escrever qual é o tipo de preconceito aqui, né, ocorrido nessa tirinha, e depois você vai explicar o que é. Conceituar é você explicar o que é esse preconceito que você identificou. Um abraço e até a próxima aula.